Olá, tudo bem com você? Eu sou a Fátima Batista e estou apresentando o podcast Reaprendendo a Ser Leve. Sejam todos bem-vindos ao nosso cantinho, onde você será convidada a explorar o seu interior, a nutrir sua autoestima, a abraçar a sua aparência e essência com amor e leveza. Aqui vamos conversar sobre saúde, sobre amor próprio e sobre os desafios da nossa jornada de autoconhecimento. Estão preparados? Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um programa, mais um episódio do nosso podcast Reaprendendo a Ser Leve. Nessa semana eu quero conversar um pouquinho com você sobre a importância de sentir, de deixar os sentimentos vir à tona, de permitir que os sentimentos também façam parte do nosso dia a dia, façam parte da nossa vida. Eu queria até te perguntar nesse começo aqui, você sabe nomear os seus sentimentos? Você tem clareza sobre o que você está sentindo agora, por exemplo? Para um pouquinho, né? Para um pouquinho esse podcast, respira fundo e percebe o que o seu corpo está te dizendo, o que os seus sentimentos estão te dizendo, o que os seus pensamentos estão te dizendo. Ouça o seu corpo. A gente não faz isso com muita frequência, mas esse pequeno gesto da gente parar um pouco, respirar e tentar entender o que os nossos sentimentos estão querendo nos dizer é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, para a gente aprender a lidar também nos nossos relacionamentos, ou com a gente mesmo, de qualquer área, né? De qualquer maneira. Então esse podcast vai ser bem especial, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso com você, e no final eu vou dar algumas dicas de como colocar isso em prática, né? Como que eu posso aprender a dar espaço para os meus sentimentos, a nomeá-los, a fazer, até mesmo a utilizá-los a meu favor. Então, fique até o final. Não esqueça de curtir o vídeo, se você estiver curtindo, gostando, se estiver fazendo sentido para você, curta o vídeo, compartilhe, né? Encaminhe para as pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo, que também vai fazer sentido para elas, tudo bem? Vamos lá então, vamos falar de sentimentos. Bom, sentimentos são sensações, né, que a gente tem diante de alguns acontecimentos, de algumas situações. O problema está quando a gente reprime esses sentimentos ou quando a gente não dá lugar para eles, né? Às vezes a gente começa a ter comportamentos disfuncionais, comportamentos não tão legais, porque a gente não está conseguindo entender o que a gente está sentindo. Ou então a gente começa a ter sintomas físicos, né? Muito adoecimento, insônia, e a gente não consegue entender de onde está vindo aquele incômodo, e muitas vezes são as nossas emoções tentando falar. Às vezes é a sua emoção tentando falar com você. A gente não aprende muito sobre dar espaço para a gente falar, para a gente sentir. Aquela velha frase, né? Engole o choro. Para de chorar. Para, é bobeira. Nossa, tá triste por causa disso? Essas pequenas frases vai tirando a nossa capacidade da gente poder expressar os nossos sentimentos, vai tirando da gente o nosso direito de sentir, de ficar triste, de vivenciar aquelas emoções de forma mais leve, sabe? Sem se sentir culpado. A ansiedade, por exemplo, às vezes ela tá trazendo, a ansiedade vem, mas porque ela vem carregada de emoções, sentimentos que não foram vividos, não foram experimentados. É como se a gente colocasse todos esses sentimentos dentro de uma caixinha e chega uma hora que ela transborda, né? Que ela começa a trazer sintomas. Então, às vezes você pode se sentir, eu vivo angustiado, eu estou meio desmotivado, não tenho vontade de fazer mais nada. Ou então, meu sono tá horrível, eu não consigo dormir direito, eu acordo no meio da noite.
Tudo isso pode ser as suas emoções tentando sair, tentando vir para fora. Ou então você percebe que você está irritada o tempo todo, você está sem paciência com tudo. E às vezes também é os seus sentimentos, as suas emoções procurando um lugar para sair, para extravasar, para vir para fora. Nossas emoções, nossos sentimentos, eles são reações naturais do nosso psicológico, do nosso corpo. É natural sentir. Só que no mundo de hoje, devido à nossa correria, e também eu vejo que a gente busca muito ficar anestesiados o tempo todo, os nossos sentimentos estão ficando abafados, né? Então a gente só sente aquilo que é muito intenso. Então, como eu falei, é aquela angústia, é aquela tristeza, é aquela insônia, é aquele desânimo, mas porque muitas vezes a gente não se permitiu. Porque a gente aprendeu que a gente tem que ser forte. Não sei quem foi que inventou isso, mas, né? E eu compartilho disso com vocês até. Eu também me sinto assim às vezes, né? Além de todo o meu contexto, né, de vida, existe também a minha profissão, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo essa pessoa que não se permite sentir. O que vão pensar de mim, o que vão falar, eu preciso ser forte. E muitas vezes a gente para de nomear os nossos sentimentos. Não sei se está fazendo sentido para você, mas pensa. Você consegue nomear o que você está sentindo? Ou é somente aquela angústia, aquela tristeza que vem do nada, aquela sensação, aquele desconforto o tempo todo? E às vezes a gente para de nomear e por isso que fica tudo tão confuso dentro da gente. Às vezes acontece aqui no consultório, o paciente está falando de várias sensações e aí a gente pergunta, tá, mas nomeia para mim, o que você está sentindo? Ah, eu fiquei brava com tal situação, não, tá, mas o que você sentiu ouvindo isso, assistindo isso? O que isso está gerando em você? A gente não para pensar nisso, mas isso é importante. Porque a partir do momento que eu consigo nomear os meus sentimentos, eu consigo entender o que eu estou sentindo, eu consigo lidar com eles. Não é que fica mais fácil, mas eu consigo lidar. Eu sei com o que eu estou lidando. Mas se eu passo a minha vida inteira fingindo que tá tudo bem, se eu passo a vida inteira fingindo que eu dou conta, se eu tô a vida inteira dizendo que eu sou forte, que eu não ligo para isso, que eu não ligo para aquilo, eu vou só me enganando e trazendo adoecimento. Algumas doenças físicas, elas podem estar relacionadas aos seus sentimentos que foram reprimidos. Às vezes você é aquela pessoa que guarda tudo, né? Que guarda, que não consegue se colocar, não consegue se posicionar. E de repente você se vê numa situação onde você está paralisado. De tanta coisa que você foi engolindo, guardando, de não se posicionar, de repente você trava. Trava as costas, ou a garganta fica ruim, porque você não consegue falar do que você está sentindo. Às vezes o nosso adoecimento tem a ver com o nosso emocional. Você engole tanto sapo, você não fala, você não traz para fora aquela sensação, aquele sentimento que o corpo fala, bom, preciso sinalizar de alguma forma, preciso que ela sinta isso de alguma forma. E aí vem o adoecimento. Então saber nomear o que você está sentindo, perceber o que você está sentindo, é algo que vai te ajudar muito a lidar com as situações. Às vezes você está no trabalho e você não está conseguindo lidar com uma pessoa, por exemplo. Nossa, essa pessoa me irrita. Nossa, como essa pessoa é chata. Nossa, eu não aguento mais. Só que o outro é só o outro. Você tem que aprender a lidar com o que ela causa em você. Então tá, o que essa pessoa me causa? Será que é raiva mesmo? Ou será que eu estou misturando sentimentos porque eu não sei o que eu sinto quando essa pessoa está perto? Porque eu não vou conseguir mudar o outro, a gente já sabe disso. Mas eu preciso tentar entender por que ela causa em mim essa resposta. Por que ela me deixa? Por que ela tem tanto poder sobre mim? Entende que isso é você nomear os seus sentimentos?
E a partir disso, você consegue lidar muito melhor com essa pessoa. Ou até no seu relacionamento, sei lá, com seu pai, com sua mãe, com seu companheiro, com a sua companheira. Às vezes a gente tá se sentindo, sei lá, às vezes a gente tá com medo de uma situação. Com medo, é uma coisa nova que tá acontecendo. Só que como a gente não gosta de lidar com medo, porque a gente aprendeu que a gente tem que ser forte e que a gente tem que ter coragem de fazer tudo, o que a gente faz? A gente pega esse medo e transforma, às vezes, num comportamento mais agressivo. Você fica aquela pessoa mais intolerante, é aquela pessoa que não consegue dialogar, que tem raiva só de acordar de manhã, já tá com raiva. Ou até mesmo você pode estar pensando assim, às vezes eu fico com medo, mas eu me esforço para ir, porque vai com medo mesmo. Sim, também, tem situações que a gente precisa enfrentar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas eu preciso validar esse sentimento em mim, eu preciso admitir que tá tudo bem eu sentir medo, que tá tudo bem eu ficar triste. Senão, eu começo a ter comportamentos inadequados ou comportamentos que me fazem mal também, porque eu não tô sabendo lidar com o sentimento. Quantos casais falam que não conseguem conversar? Mas por quê? Na verdade, um queria dizer uma coisa, o outro queria dizer outra, mas não consegue, porque não sabem lidar com os sentimentos. E aí vem, né, aquela comunicação mais agressiva, às vezes. Às vezes, né, a gente tá, até eu sempre falo isso, né, que saudade, estou com saudade de você, estou com raiva de você, às vezes fica muito perto. Às vezes a gente não tá com raiva da pessoa, a gente tá com saudade dela, mas como ela vive ausente, a gente acaba sendo agressivo. Por que você demorou para chegar? Por que você não veio no final de semana? Ou até mesmo, por que você não veio me visitar? Porque qualquer coisa assim. E na verdade você não tá com raiva daquela pessoa, você tá com saudade, você queria que ela estivesse perto. Mas se você não aprende a identificar os sentimentos, você vai agir com aquilo que vem, com aquilo que tá mais em cima ali, com aquilo que vem na hora. Às vezes a gente precisa trilhar o nosso caminho, trilhar a nossa vida, prestando atenção nos nossos sentimentos. Porque senão a gente atropela. Sabe aquele filminho infantil, Divertidamente? Aquele filme nos fala muito sobre isso, né? A personagem principal, que era uma adolescente, quando ela muda de cidade, deixa os amigos, deixa lá o esporte que ela praticava, vocês lembram que ela começa a desconstruir dentro dela tantas coisas, ela estava confusa, ela tem comportamentos que ela não tinha antes, tudo porque lá dentro da cabeça dela, né, quando mostra lá as emoções trabalhando, uma emoção que era muito importante naquele momento não estava sendo validada, que era a tristeza. Enquanto a tristeza não teve voz, enquanto a tristeza não participou, não veio à tona, ela não conseguiu lidar com a situação da mudança. A alegria naquele momento tentava proteger ela da tristeza o tempo todo, porque preciso me adaptar. Não, às vezes eu preciso de um tempo para me adaptar. Às vezes eu preciso de um tempo para lidar com aquilo. Então eu vou ficar triste, eu vou ficar com medo, eu vou ficar ansiosa, porque faz parte. E aí no final ali, quando ela consegue trazer a tristeza à tona e ela chora, e ela fala para os pais do quanto ela está sofrendo de deixar os amigos para trás, tudo melhora. Então não existe emoção ruim. As emoções, elas têm uma função. Então, se hoje ou uma situação te deixou triste, se permita ficar triste. Se você está com medo de uma situação, se permita sentir medo. Sinta medo. Não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. A gente precisa validar os nossos sentimentos. Às vezes a gente não teve essa permissão lá na infância. Como eu falei, aquelas velhas frases, para de chorar, para, é besteira, vai passar, né? Esse diálogo que a gente teve, ou até uma família ali mais conturbada, onde você olhava para a situação e você falava assim, não dá para ficar triste aqui não, tem tanta coisa acontecendo que
que eu preciso ser forte e resolver o que tem que ser resolvido. Tudo isso que vai acontecendo vai trazendo pra gente essa dificuldade de viver nossos sentimentos. E aí a gente começa a barrar, mas todos os sentimentos têm uma função. Se tá vindo, é porque ele precisa vir, precisa estar ali. Ah, mas eu não quero parecer fraca, tá? Sentimento não é fraqueza, sentimento só significa que você tá viva. Quando você tá sentindo algo, significa que você está viva. Significa que você está vivendo a vida e a vida é cheia de sentimentos bons e ruins. E vai passar, vai passar. O que a gente considera como patológico é uma tristeza que não passa. Sei lá, tem 6 meses que eu tô triste. Opa, vamos conversar sobre isso, né? O DSM fala ali de 2, 3 semanas ali, né? Todos os dias aquele mesmo sentimento, a gente vai já avaliar alguma coisa. Mas do contrário, a gente precisa entender que a gente pode se sentir assim às vezes, faz parte. Ou até mesmo que a gente pode se sentir cansado, que a gente pode ficar desanimado com algumas coisas às vezes, a gente pode mudar de ideia. Até eu já fiz um episódio sobre isso, tá tudo bem, eu mudei de ideia, já não penso mais assim. Então, quando você começa a perceber que os sentimentos são naturais, eles podem vir, a sua vida fica mais leve. E assim, o que é muito importante, o que é muito legal também, é que conforme você vai fazendo essa jornada de autoconhecimento, você vai se descobrindo nesses sentimentos. Você vai descobrindo o quanto é belo esse sentimento. Você vai descobrindo que tristeza não é tão ruim assim. E que às vezes que eu fico triste, às vezes é importante, eu preciso de um tempo. Eu preciso parar. Às vezes a tristeza vem porque eu preciso parar um pouquinho. Eu preciso olhar para dentro de mim. A tristeza nos faz olhar para dentro e isso é importante. Assim como a alegria é muito importante também porque nos faz olhar para fora. Mas é importante que a gente valide cada sentimento, que a gente dê lugar, dê espaço, que a gente não prenda isso porque isso vai trazer adoecimento, isso traz angústia, traz peso, traz desânimo, traz aquela sensação de cansaço o tempo todo, traz insônia. A gente precisa aprender a conhecer os nossos sentimentos sem medo. É como se a gente estivesse numa jornada e a cada canto que a gente fosse encontrando, a cada pedaço que a gente fosse chegando, a cada espaço que a gente fosse chegando, a gente conhecesse um sentimento novo. Olha que legal, olha isso aqui, gente, olha como que é bom sentir isso. Olha só, olha esse outro sentimento, eu nunca tinha experimentado, olha como ele é bom, às vezes ele é duro, mas ele é bom, porque ele nos traz uma sensação de realidade, de pertencimento. Ele nos traz também um sentimento de leveza, enfim, seja o que for. Estamos numa jornada, a gente está aqui para se conhecer, para se permitir, para olhar para dentro às vezes também e conseguir identificar o que a gente está sentindo e fazer algo com isso. Não adianta colocar numa caixinha, ela vai vir à tona. E o quanto mais você administra esse vir à tona, é melhor. Ou melhor até, né? Quanto mais você aceita de bom grado, é melhor, é mais fácil. Mas a gente vai ter que lidar com os dias difíceis, faz parte. Lidar com dias bons, faz parte. Mas a gente precisa aprender a nos dar essa permissão. Aceitar, na verdade, que a gente às vezes fica triste, que às vezes a gente tá com medo, que às vezes a gente tem ciúmes, que às vezes a gente não dá conta, mas que às vezes também a gente tá super autoconfiante, que às vezes também a gente tá super alegre, que às vezes também a gente tá super motivada, animada. É claro, a gente tem que medir sempre isso, né? Não tem que ficar só em um também. Tem até aquela música, né? Rir de tudo é desespero. Então, não tem que rir, né? Nem sempre é alegria. Tem dias que é mais de reflexão. Você vai buscando se conectar com você. Mais introspectivo. Mas o mais importante é que você lembre-se que você é humana. E tá tudo bem se não tá tudo bem.
Tá tudo bem se tem dias bons, se tem dias ruins. Tá tudo bem sentir. A ansiedade, às vezes, ela vem também trazer pra gente um recado de, calma, você não tá acelerado demais, não. Para um pouquinho, respira. Às vezes, o estresse vem também nos sinalizar que, você não tá se esforçando demais, não, você não tem que descansar, parar um pouquinho. Enfim, cada sentimento ele tem um motivo e a gente precisa aprender a se permitir. A gente precisa, senão a gente nunca vai ter uma vida leve, vai ser sempre tão pesado. Eu preciso sentir. Se permita sentir. Se permita trilhar esse caminho. Ir nessa jornada onde você vai se descobrindo e aprendendo a lidar com as coisas. Se permita. Permita que isso aconteça com você. A vida ela é cheia de surpresas e a gente aprende, a gente evolui, a gente cresce. Até a dor nos faz crescer. Existe um tipo de dor que é pra gente crescer, que é pra gente alongar. Se você já fez alguma vez alguma aula de yoga, ou uma aula de alongamento, você vai saber o quanto dói alongar, né? Dói. E eu lembro que uma aula que eu acompanhei uma vez de yoga, a professora ela falava assim, olha, a cada inspiração você aumenta. E aquilo doía, porque eu tava meio travada, não tinha costume, então o crescer dói, né? Existe essa dor do crescer, que é bom, que é uma dor boa, você sabe que você está expandindo, você está crescendo. Mas também existe uma outra dor que vai te colocar um limite, que vai dizer para você, chega, tá bom, calma. Por exemplo, quando você se esforça demais e a coluna dói lá, ou você se esforça demais e as pernas estão doendo. Então, é um sinal às vezes de, diminui, né? Então, a dor, ela tem dois significados. Ela pode trazer crescimento, expansão, coisa boa, ou pode trazer, Então, todos os sentimentos têm uma razão, têm um motivo. Como eu falei, tristeza, alegria, esperança, amor, raiva, todos os sentimentos têm um motivo bom e um motivo ruim, como tudo na vida, né? Os polos que a gente tem. Então aprenda a lidar com os seus sentimentos, acho que nem lidar, acho que o primeiro passo é aprender a aceitar. Aceita. Estou sentindo isso hoje, ok, deixa eu sentir hoje então. Primeiro passo, aceita, já entrando nas dicas que eu falei que ia dar. Primeiro passo para você conseguir ter mais saúde mental, saúde física também, se sentir mais leve, mais confiante, com a melhor autoestima. Primeiro passo, se acolha, aceite. Hoje eu tô muito feliz. Não, hoje eu tô legal. Aceite. Primeiro, reconheça. Eu aceito. Hoje é isso aqui. Segundo, tente entender o que isso está tentando te ensinar. O que isso veio te ensinar? Não deixa passar despercebido. Assista ele passando e vá aprendendo com essa emoção, com esse sentimento. Terceiro, trabalhe isso em você. Às vezes a gente vai ter que aprender a desenvolver isso, desenvolver habilidades para lidar, ou até identificar o que te deixa assim. O que realmente faz com que você se sinta com medo, com raiva, triste, alegre. Porque você consegue usar também essas emoções a seu favor. Então, o autoconhecimento vai te ajudar a lidar com isso. Se está muito difícil, procure um profissional. O psicólogo, ele serve para isso, né? Uma das funções aí da psicologia é ajudar as pessoas a lidar com as suas emoções. Aprofundar, tentar entender de onde está vindo, porque também, já finalizando, gente, muitas emoções que a gente tem hoje vêm lá da infância. A gente sentiu aquilo em algum momento muito importante que a gente guardou.
E com a imaturidade que a gente tinha, né, por ser criança, a gente não soube lidar com ela. E às vezes ela continua vindo, continua vindo. E aí realmente precisa de um profissional para falar sobre isso, ressignificar isso, para te ajudar a lidar com isso. Muitos sentimentos que a gente tem. Ai, Fátima, eu sinto uma tristeza do nada, ou então eu tenho medo de tudo. Pode ser, né? Pode ser alguma coisa que aconteceu lá atrás que ainda vive em você. Às vezes você pode se sentir insegura para tudo. E talvez foi lá que você não aprendeu a ser validada. Talvez aquilo que você fazia não era reconhecido. Então você sente hoje que você precisa sempre fazer mais, fazer mais, fazer mais o tempo todo. Porque lá atrás, devido à dinâmica que você tinha, as pessoas à sua volta não te olharam com admiração. Não olharam para você e falaram: olha, que menina de ouro, parabéns. Às vezes você não teve esse reconhecimento, só teve cobrança. Você não se sentiu amado bastante e isso você carrega até hoje. Então, seus sentimentos estão todos misturados. Tem o sentimento infantil de uma criança que não se sentiu cuidada, amada, protegida. Misturado agora com o de uma mulher que está vivendo aí uma fase diferente, mas que as situações vão se misturando, né? São parecidas e aí você confunde os sentimentos. Então tem muita coisa pra gente falar. Então as dicas são essas, tá? Para vocês começarem a aprender a lidar com os seus sentimentos, validarem os seus sentimentos. Mas o mais importante que eu queria deixar aqui para vocês, gente, é que é importante sentir. Se permita. Se você perceber que tem algum sentimento que tá ficando muito tempo assim, já tá muito disfuncional, tá tirando o prazer da sua vida, aí a gente pensa em algo que precisa ser tratado. Mas aquela tristeza que vem de vez em quando, é normal. Aquele desânimo que bate, normal. Aquele medo, insegurança, são sentimentos que vão vir de vez em quando. Só presta atenção na frequência, na intensidade, porque aí talvez seja um sinal de que tem alguma coisa aí que precisa ser realmente trabalhado, elaborado, como a gente fala na psicologia, elaborado. Então é isso. O vídeo de hoje, né, ficou com um tempinho maior do que eu tinha planejado, mas era muita coisa para falar. Eu acho que eu falei tudo que precisava. Espero que você tenha gostado. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Curta aqui, né? Curte aqui o vídeo. Também aqui no YouTube você pode me seguir para ter notificação quando tiver vídeos novos, né? No Spotify também você pode seguir lá, porque também você vai receber notificação quando sair um vídeo novo. Então eu peço que vocês se associem, né? Para que você possa receber as notificações. Espero que eu consiga, né, alcançar você, te ajudar nessa sua jornada também de autoconhecimento, porque se você está aqui comigo é porque você também está como eu, buscando o autoconhecimento, buscando se entender, né? E muita coisa que eu trago aqui para vocês é algo que eu também já experimentei de alguma forma. Então tá sendo muito gostoso estar aqui dividindo um pouco com vocês tudo isso que eu tô aprendendo nessa nova fase que eu tô vivendo. Espero que você esteja curtindo, viu? Beijo grande, até o próximo vídeo.